Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, tá bom? Professor Vinícius, e vamos hoje com um exercício envolvendo equação do segundo grau, tá certo? Se você é aluno ali do ensino fundamental, ensino médio, esse exercício pode servir para vocês. Então, sem enrolação, vamos lá por exercício, tá certo? Tá aqui, ó. Dada a equação 9x² menos 81 igual a 0, com solução no conjunto dos números reais, julgue as afirmações. Então, eu tenho aqui três afirmações, vamos ver lá qual cada uma delas. A soma das soluções da equação é igual a 0. Segundo item, o conjunto de soluções é S, ou seja, o conjunto 3 e menos 3, tá bom? E a última afirmativa, ela está dizendo que essa equação ela é completa. Então, desse modo, nós vamos julgar aqui qual desses itens é o item correto. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Aqui trata-se de uma equação do segundo grau, tá bom? E a equação do segundo grau, pessoal, ela tem algumas características bem particulares, tá certo? Vamos aqui analisar item por item para conseguir chegar a essa solução, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. De todos os itens que estão aqui, entre esses três itens, o único que a gente pode responder de cara é o item 3. Por quê? O item 3 está afirmando que aqui eu tenho uma equação completa. Só que o que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma equação do segundo grau completa, a forma padrão de escrever ela é essa aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0, tá certo? Só que se você for analisar bem, a equação que nós temos aqui, ela não é completa dessa forma. Se você for analisar essa equação, ó, ela não vai ter três termos, ela vai ter apenas dois. Observe, se eu colocar aqui essa equação, 9x² menos 81 igual a 0, observe que ela não tem três termos para ser completa. Para ela ser completa, pessoal, ela precisa ter coeficiente A, B e C, tá certo? Nesse caso, o que você vai conseguir observar aí? Você vai conseguir observar que você tem um coeficiente A, tá? Sempre o A é quem está com x². Nesse caso, o A é 9. Então, ela tem coeficiente A igual a 9, tá certo? Se você for olhar, ela tem um termo independente, tá? Nesse caso, o termo independente sempre é o C. Então, ela tem o C igual a menos 81, tá bom? E se você parar para observar um pouquinho, você vai perceber, ó, que o coeficiente B, ele sempre está com o elemento X. Nesse caso aqui, está faltando ele. Então, a gente diz que nesse caso aqui, como ele está faltando, significa que o B é igual a 0. Ou seja, nesse caso aqui, como o B é 0, essa equação, pessoal, ela não é completa. Ela é uma equação incompleta e, nesse caso, ela é incompleta em B. Nesse caso aqui, essa terceira afirmação, eu já sei que é falsa, tá bom? Desse modo, eu já sei que, ó, o item todas são verdadeiras, já está errada. Por quê? Porque o terceiro item a gente já sabe que é falso, beleza? Agora, para saber qual é a verdadeira, a gente tem que analisar o item 1 e o item 2, tá bom? E o que eu quero que vocês observem. O item 1, ele está falando que a soma das soluções é igual a 0. Pessoal, para a gente saber se a soma das soluções vai ser igual a 0, a primeira coisa que eu preciso fazer então é resolver essa equação. Vinícius, como é que eu resolvo uma equação desse tipo, tá? Preste atenção, pessoal. Quando você já está no nono ano, ou ensino médio, você aprende que uma equação do segundo grau você pode usar a fórmula resolutiva, também conhecida como a fórmula de Bhaskara, tá bom? Nesse caso específico, pessoal, como ela é incompleta em B, tem um jeito muito mais fácil para você resolver, tá bom? Nesse caso aqui, você só precisa fazer o quê? Vamos resolver usando a mesma técnica que resolve a equação do primeiro grau. Ou seja, vamos isolar aqui a nossa incógnita x, tá bom? Isolando x, o que é que a gente vai obter? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o pincel preto. 81 é negativo, passa para o outro lado positivo. Então eu teria 9x² igual a 81. 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí 81 dividido para 9 é exatamente 9, tá certo? Vamos lá, pessoal. Chegamos ao momento aqui agora, ó, que observe que o x ele está elevado a 2, tá? E geralmente na escola você aprende o quê? Que esse 2 que é potência, a gente passa para o outro lado como uma raiz quadrada. Então, operações opostas. Nesse caso, 2 é potência, eu passo para o outro lado como raiz, tá bom?
Só que aqui, pessoal, tem uma observação bastante importante, tá bom? Quando a gente vai resolver essa equação, observe que o x ele está elevado a 2, tá bom? E quando a gente estuda propriedades de potenciação, uma das propriedades, a gente descobre que qualquer número elevado a 2, o resultado sempre vai ser positivo. Ou seja, se você pegar um número negativo e elevar ao quadrado, o resultado é positivo. Se você pegar um positivo e elevar ao quadrado, adivinha? O resultado também vai ser positivo. Então, aonde eu estou querendo chegar? Quando você chega aqui nessa parte da equação do segundo grau, você tem uma observação importante a fazer, tá bom? O que eu quero que vocês observem. Vem cá. Eu quero um número que elevado ao quadrado dê 9. O que eu quero que vocês observem? Que um número que seja elevado ao quadrado e dê 9 vai ser exatamente 3. 3 elevado a 2 dá igual a 9, tá bom? Porém, pessoal, eu acabei de falar para vocês que qualquer número elevado ao quadrado, qualquer número não, seja ele positivo ou negativo, tá? Elevado ao quadrado, ele vai ser positivo. Ou seja, se eu pegar um menos 3 e elevar ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, que vai dar quanto? Vai dar 9. Ou seja, para esse resultado aqui, pessoal, eu tenho duas possibilidades. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. Aonde eu estou querendo chegar? Quando você chega a essa etapa do cálculo, que esse 2 que é potência, que você passa como raiz, na hora que você calcular essa raiz quadrada, você tem que considerar as duas opções. Tanto a opção positiva, como a opção negativa. Nesse caso aqui, né, raiz quadrada de 9 dá 3. Então aqui eu teria duas raízes. A minha primeira raiz seria o 3 positivo, e a minha segunda raiz seria o 3 negativo. Ou seja, essa equação do segundo grau, ela é uma equação que ela tem duas raízes, ou seja, ela tem duas soluções possíveis. Nesse caso, a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, é 3 positivo. A segunda raiz, que eu vou chamar de x2, é o 3 negativo. Então aqui, tanto um, como o outro, são soluções dessa raiz. Então vamos lá. Primeiro item, a soma das soluções da equação é igual a zero. Então, se eu somar, se eu fizer x1 mais x2, eu teria o quê? Eu teria 3 mais menos 3. Só que 3 menos 3, pessoal, isso é exatamente quanto? Zero. Ou seja, essa primeira afirmativa, ela é verdadeira. A soma deu zero. A segunda afirmativa é qual, pessoal? O conjunto de soluções é 3 e menos 3. E aqui não foram as duas soluções que nós encontramos? x1 é 3 e x2 é menos 3. Então essa opção também é verdadeira. Logo, das três, a única que é falsa é qual? A única que é falsa é a terceira. Vindo aqui para as nossas opções, somente 3 é falsa. E tá aí, uma equação, uma questão envolvendo a equação do segundo grau resolvida de forma fácil, tá certo? Espero que você tenha entendido. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você aquela colaboração. Se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos esse vídeo, que também está estudando esse assunto, e deixa o seu like. Isso vai ajudar muito com que o YouTube entregue esse vídeo para outros estudantes como você, tá certo? E é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu posso te responder, tá bom? E é isso, pessoal. Foi boa. Até o próximo vídeo. Fui!